Olá galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o nosso canal e para hoje nós iremos calcular o volume do cilindro, ok? Eu peguei aqui essa forma, tá bom? Para nós calcularmos o volume dela e eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma prática, tá bom? Então o que acontece? Vocês precisarão então de um objeto cilíndrico e uma régua, tá? Uma régua simples aí. Eu tenho uma régua aqui bem legal, uma régua de inox, tal, bonitona, mas pode ser qualquer tipo de régua, tá? Então, para eu calcular, eu vou precisar de duas medidas, galera. Quais são elas? Eu marquei aqui, né, no fundo da minha forma, aonde que está aproximadamente o centro dela, tá? Mais ou menos o centro dela. Então, eu vou calcular aqui, ó, do centro da minha forma, tá bom? Até a borda. E aí eu descobri o quê? Que o seu raio é de 10 centímetros, tá bom? Então, raio de 10 centímetros. E a altura? A altura também eu preciso, ó. Para calcular o volume, eu vou precisar então do raio e da altura, que por coincidência também deu 10 centímetros, tá bom? Então, dois comprimentos iguais a 10 centímetros. Legal. Então, vamos colocar essas unidades aqui na nossa lousa. Então, vamos lá, ó. A altura eu vou utilizar a letra H, tá bom? Porque é assim que utilizam nas fórmulas. Aí depois eu mostro, eu falo para vocês o porquê, tá? Então, a altura é de 10 centímetros, né, como nós vimos. E o raio vai ser também de 10 centímetros, tá bom? O raio, letra R aí para representar. Legal. Uma vez que eu tenho essas duas medidas, agora a gente precisa de quem? Para calcular o volume do cilindro aí. A gente precisa da fórmula, né? Qual fórmula? V igual a área da base vezes a altura. Legal? Então, V igual a área da base vezes a altura. Legal, mas quem é a área da base? Pessoal, quando eu olho aqui para o meu cilindro, para minha forma, a área da base aqui ela é uma circunferência. E como que eu faço para calcular a área da circunferência? Olha que interessante. Para calcular a área da circunferência, eu vou utilizar a seguinte fórmula. A área da circunferência, que nada mais é do que a área da base, né, do meu cilindro, vai ser igual a π vezes r elevado ao quadrado. Lembrando que o π nada mais é do que a razão entre o comprimento da circunferência, certo? O comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Se eu dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, eu consigo encontrar então o valor do π, que nada mais é do que aproximadamente 3,14, tá bom? Para nós aqui, né, ensino médio e tal, alguns cursos aí, a gente utiliza o 3,14, tá? Ensino fundamental, ensino médio e alguns cursos, 3,14 é o suficiente porque não exige muita precisão. Para engenharia, para arquitetura, outros cursos que exigem mais precisão, aí você tem que utilizar aquele π que aparece na calculadora lá, científica, tá bom? Que é maior, né? Lógico, o π é um número irracional, tá bom? Mas pra gente aqui, 3,14 é o suficiente porque nós estamos pautados nos vestibulares. Então, legal. Então, eu já sei que π vale aproximadamente 3,14. E quem é o R? R é o raio, tá? Então, na nossa fórmula, R é o raio. Como eu falei aqui, né? R é o raio e a altura, o H, tá bom? Então, o H representa a altura, tá bom? E o V, né? Nada mais é do que o volume. Certo? Então, V é o volume. Então, eu tenho volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é uma circunferência. Então, para eu calcular a área da circunferência, então aqui, ó, área da circunferência. Então, a fórmula para calcular a área da circunferência é essa aqui, né? A área da circunferência vai ser igual a π vezes r elevado ao quadrado. Ou seja, πr ao quadrado, certo? Para ficar fácil de decorar aí e tal, πr ao quadrado para calcular a área da base, tá bom? Legal, então vamos substituir agora os valores para nós vermos o que vai dar, certo? O que vai dar? Qual é o volume para essa forminha aqui? Quanto que cabe aqui dentro, tá bom? Quanto que isso aqui ocupa de espaço, tá bom? Legal, então vamos lá. Então, a área da base vai ser igual a π. Quanto vale π? Aproximadamente 3,14. Esse é o número que nós vamos utilizar. Em caso de vestibular, lá no vestibular ele vai falar, considere π igual. Pessoal, considere π igual, ou você vai calcular o volume, e vai ter que calcular a área da base da circunferência, ou você vai ter que calcular o próprio comprimento da circunferência. Legal? Então, fica a dica aí. Apareceu π, considere π igual a 3,14, 3, vai utilizar aquele valor que aparece lá, que ele está sugerindo. Não vai, se ele falar que é 3, usa o 3. Não precisa ser o 3,14, tá? Que é o que acontece na grande maioria dos concursos e vestibulares, tá? Então vamos lá. Então, a área da base, né, vai ser igual a π, que nada mais é do que 3,14, certo? Que nós estamos considerando aqui. Vezes quem?
vezes o raio. O raio nós levantamos, né? O raio é o comprimento que nós pegamos aqui, ó, certo? Esse comprimento aqui. Esse comprimento deu igual a 10 centímetros, certo? Então 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado, porque a minha fórmula diz que é o raio elevado ao quadrado. Então ficou 10 ao quadrado. Legal. Feito isso, o que que a gente faz? A gente só resolve as operações aqui. Quais operações? Multiplicação e potência. Multiplicação e potência. Apareceu ali ao mesmo momento. Quem eu resolvo primeiro? Quem eu resolvo primeiro, cara? Isso mesmo. Quem resolve primeiro é a potência. Então vamos lá, ó. A área da base igual 3,14 vezes 10 ao quadrado. Lembrando, 10 ao quadrado não é 2 vezes 10. É 10 vezes 10, tá ok? 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Vou até colocar aqui, ó, que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, tá? Para não restar dúvida alguma. Legal. Então, a área da base vai ser igual a 3,14. 10 vezes 10 nada mais é do que 100, certo? Então ficou 3,14 vezes 100. Pessoal, quando eu multiplico por 10, 100 mil, é algo muito fácil. Por quê? Eu só preciso andar com a vírgula, tá bom? Então eu só vou precisar andar com a vírgula. Como assim andar com a vírgula? Olha só, a vírgula não está parada entre o 3 e o 1, certo? Está parada entre o 3 e o 1. Legal. Eu tenho quantos zeros aqui? 2 zeros, certo? 100 e 2 zeros. Então eu vou ter que andar duas casas. Olha que legal. A vírgula está parada aqui, ela vai andar duas casas. Aonde que ela parou? Depois do 4. Legal. Então a área da base, ou a área da circunferência, vai ser igual a 314. Certo? Porque a vírgula parou aqui, ó. Legal. Mas acabou aí? Não. Tem que ficar atento quanto à unidade de medida. A unidade que nós estamos trabalhando aqui, né, é o centímetros, tá? Ou centímetros. O raio aqui foi dado em centímetros. Ou seja, a unidade que eu vou trabalhar aqui também tem que ser o centímetros. Legal. Então, centímetros. Só que como eu estou elevando ao quadrado, né, esses centímetros também foi elevado ao quadrado. Ficou 10 centímetros vezes 10 centímetros. 10 vezes 10, 100. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então a área vai ser sempre em unidades quadradas, tá bom? Então a área vai ser como se eu tivesse pego essa área todinha aqui, ó, e pego várias unidadezinhas, vários quadradinhos de 1 por 1, assim. E aqui dentro, ó, imaginando que aqui tem 1 centímetro por 1 centímetro, aqui dentro cabem 316 unidadezinhas assim, certo? De 1 por 1, tá bom? Legal. Feito isso, agora a gente precisa calcular o quê? O volume, né? A primeira coisa que nós fizemos foi calcular a área da base para eu substituir aqui, ó, certo? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Então, lembre, sempre, dica aí de ouro, sempre copia a forma. Ah, cansativo, maçante, copia a forma. É melhor do que você ficar revendo ela a todo tempo. Reviu, né? Pegou lá na folha anterior e tal, copia novamente, até você guardar ela na tua mente e não precisar mais copiar, tá bom? Então vamos lá. Então copiando a nossa fórmula vai ser o seguinte, ó, volume vai ser igual a área da base, né? Não foi isso que eu falei? Vezes a altura. Por que a área da base? Porque o que acontece, galera? Aqui, por exemplo, a área é uma circunferência, certo? É um círculo. Só que sempre será um círculo? Sempre vou calcular o volume somente de cilindro? Não, pode ser que seja um quadrado, e aí você vai calcular a área do quadrado e multiplicar vezes a altura também, por isso que a área da base vezes a altura, tá? Legal, mas como é a circunferência, a área da circunferência πr ao quadrado. Legal, então substituindo os valores, ó, nós já temos todos, né? Nós temos então que o volume vai ser igual à área da base. Que é a área da base? A área da base é o valor que nós encontramos aqui, ó, 314 centímetros quadrados. Vou colocar aqui, ó, 314 centímetros quadrados, certo? Então essa daqui é a nossa área da base. Legal. Agora eu vou precisar de quem? Da altura. A altura da forma nós fizemos o quê? Nós pegamos através da régua, tá? Através da régua, fui lá, medi aqui a altura da forma, deu 10 centímetros, tá? O comprimento aí da altura é de 10 centímetros. Então vamos multiplicar aqui, ó, vezes 10 centímetros. Legal. Agora é fácil, né? É só multiplicar, certo? É só multiplicar 314 vezes 10.